Oi, eu sou a Georgia Lobacheff, eu sou jornalista especializada na área de artes visuais e sou Art Advisor. Hoje eu vou conversar com um artista que tem grande reconhecimento na área da gravura, que é o Paulo Pena. Para quem pensa em começar uma coleção de arte, é fundamental conhecer um pouco mais do universo da gravura. A palavra gravura, além de significar uma imagem impressa, é também utilizada para designar as diferentes técnicas de gravação, como a gravura em metal, que utiliza metais como o cobre, o latão e o zinco como matriz, a xilogravura, que utiliza a madeira como matriz, a litografia, que utiliza a pedra como matriz, e a serigrafia, que usa o stencil como matriz. A história da gravura é a história de um dos meios mais poderosos de comunicação humana e de seus efeitos sobre o pensamento e a civilização. A gravura rompe com o conceito de obra de arte como peça única, como é a pintura e a escultura tradicional. A possibilidade de se obter vários originais idênticos teve a mesma força transformadora que os tipos móveis de Gutenberg tiveram para a difusão da informação. A gravura tem uma importância ímpar na história da arte e no Brasil, e foi amplamente utilizada por grandes mestres nossos como Lazar Segal, Oswald Gueldi, Lívio Abramo, Givan Samico, Carlos Oswald, entre tantos outros. Na contemporaneidade, a gravura rompe limites e passa a transitar no campo da escultura, do grafite, da instalação e de várias outras linguagens. Esta, aliás, é uma das principais características da produção de arte contemporânea. A gravura ganhou outro lugar no mercado de arte, nas coleções e nas exposições institucionais. E é sobre isso que vamos conversar com o gravador Paulo Pena. Paulo Pena é doutor em artes pela Universidade de São Paulo. Fez estudos em pós-graduação na Byam Shaw School of Arts em Londres e coordena desde 2006 o ateliê de gravura do Museu Lazar Segal. É proprietário com a artista Adalgisa Campos da Casa Ateliê, espaço independente de produção, ensino e venda de arte em São Paulo. Tem um longo currículo de exposições individuais e coletivas, tanto no Brasil quanto no exterior. Paulo, como surgiu o seu interesse pela gravura? O meu interesse pela gravura, ele começa no momento em que eu cursava a escola de artes, na ECA, e ali eu tive contato com professores que foram muito importantes para mim, na minha formação, e especificamente me deram aulas de gravura, como o Evandro Carlos Jardim e a Regina Silveira, entre tantos outros professores que também foram muito importantes. Qual é a
técnica da gravura que mais te interessa? A princípio, o que eu mais me dediquei e permanece muito presente no meu trabalho até hoje foi a estilogravura. Vem aí, acho que até uma certa afinidade com os materiais, com o fazer. Foi sempre um campo que se abriu desde o princípio de descobertas muito grande entre o corte, né, o trabalho da matriz, a impressão, a conversa entre a materialidade da madeira, o entalhe que ali se fazia, como isso tudo se manifesta na imagem impressa, né, e as inúmeras possibilidades que se abrem aí, tanto da investigação da estilogravura em si, como da possibilidade dela se relacionar também com outros meios, seja no universo da impressão em relevo, como a tipografia, do diálogo com o desenho que eu já mencionei, assim como da mistura com outras manifestações gráficas. Conta pra gente sobre a sua pesquisa como gravador, tanto em termos técnicos quanto temáticos. Muito particularmente para mim interessou muito esse envolvimento da gravura com o desenho, tanto no sentido do projeto, como da construção da imagem, como de uma singularidade de um desenho, né, de uma imagem que se formava ao gravar, ao atuar sobre a matriz e que se manifestava na impressão e que ganhava um caráter de uma materialidade, de uma visualidade muito singular nas escolhas do ato de imprimir. Tem aqui a matriz em madeira, na qual essa imagem é gravada, e a sua impressão sobre papel. E aqui acho que fica claro o que eu dizia, né? Então há uma materialidade, uma forma específica do corte na madeira, como ela se constrói ali naquele campo, e a tradução para o papel, né? Então tudo que é entalhe se transforma em linha luminosa, a superfície da madeira ganha uma determinada qualidade material, de cor, com a tinta impressa, o campo do papel é um outro dado material e de caráter da imagem que se adiciona. Então esse tipo de investigação próprio de uma linguagem, que eu digo aí de um desenho que se inaugura também enquanto pensamento e manifestação. Outra questão que eu vou explorar é da possibilidade também de combinação entre várias matrizes e também da combinação da gravura com outros meios. Essa imagem, por exemplo, tem uma série de interferências em um mesmo suporte. Tem aí duas fotografias, tem uma gravura em metal, duas estilogravuras e pintura. Por quais transformações a gravura passou nos últimos 30 anos? Quando falamos de gravura contemporânea, estamos falando exatamente do quê? Então, nesse universo, né, de uma imagem impressa, nós vamos ver artistas experimentando, por exemplo, o universo do outdoor, ou do cartaz colado na rua, às vezes até do folder, do folheto impresso, de imagens impressas sobre objetos, de imagens projetadas. Então, uma grande ampliação, vamos dizer assim, desse campo do que é conceitualmente uma matriz, que de alguma maneira ela se abre muito no nosso universo mesmo, né? Ou seja, a partir do momento em que você parte para ter as imagens de uma matriz, vamos dizer assim, fotográfica, depois as questões da possibilidade de multiplicação industrial, e mais recentemente ainda todo esse universo digital, numérico, né, das imagens virtuais, esse campo ele se abre muito e você vai ter aí muitos artistas experimentando todo esse universo. Participou do importante ateliê Piratininga.
conta pra gente um pouco o propósito e a importância deste coletivo na área de gravura. Eu trabalhei no ateliê Piratininga no momento em que eu estava me formando, aí da minha juventude, vamos dizer assim, né? Entre 1993 e 1998, quando eu fui para a Inglaterra. Para mim, essa experiência de trabalhar no ateliê Piratininga constitui uma primeira experiência muito significativa de trabalho em espaços coletivos. Dali adiante, eu frequentei tanto ateliês coletivos públicos, como o Ateliê Experimental Francesc Domingos, o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, como o ateliê do Museu Lázaro Segall, no qual eu trabalho hoje, né, como coordenador, como outros ateliês coletivos, como a Associação Jatobá e atualmente a Casa Ateliê, na qual eu trabalho, divido esse espaço com a artista Adalgisa Campos, e nós desenvolvemos aqui uma série de projetos de nosso desenvolvimento do trabalho, mas também de filmes, né, projeção de cinema, aulas, debates, grupos de estudo. Então essa possibilidade de atuação em espaços coletivos para mim foi fundamental ao longo da minha trajetória toda. Teve no ateliê Piratininga uma primeira experiência. Como anda o reconhecimento da linguagem da gravura por galeristas e colecionadores? O mercado de arte, vamos dizer assim, entendido atualmente, acho que deve ser pensado em relação a um circuito, a um universo mais amplo. Então, hoje existem muitos ateliês coletivos que trabalham ou na forma de associações, ou às vezes dividindo o mesmo espaço, efetivamente um ateliê entendido como um espaço físico. Há galerias especializadas em gravura. Aqui em São Paulo, principalmente, tem uma galeria, né, a Gravura Brasileira, mas há todo um universo novo também de espaços que se abrem também para esse universo da edição, do múltiplo, e que procuram a partir daí também incorporar a gravura junto a outros modos de multiplicação da imagem e mesmo de objetos, e comercializar esse trabalho. Paulo, mostra pra gente o que você anda produzindo. O ano passado eu me dediquei muito a gravuras em grandes dimensões. Tem uma gravura chamada Arcada, a qual eu explorei essa possibilidade da transformação da matriz, a impressão de sucessivos estados, e sobre uma figura, vamos dizer assim, que atravessa todo o campo de um barco ou de uma canoa. Eu inseri e fui disseminando várias figuras no interior desse campo visual, transformando a matriz ao longo do tempo, tirando várias impressões e associando também a impressão de outras matrizes de xilogravura ou de gravura em metal. Esse foi um trabalho que se estendeu, né, por todo o ano. Simultaneamente a essa gravura, eu também trabalhei em outras que têm a dimensão do corpo, que eu havia trabalhado no doutorado, retomei, voltei a mexer nessas matrizes. Esse trabalho foi exposto ano passado numa exposição importante que teve de xilogravura, chamada Xilo, Corpo e Paisagem, que ocorreu no Sesc Pinheiros e no Sesc Guarulhos, que reuniu ali uma série grande de artistas que trabalharam a gravura em São Paulo, particularmente a xilogravura, a partir dos anos 90. Então, nesses trabalhos eu também investiguei essa dimensão da gravura que se transforma ao longo do tempo, das impressões sucessivas e da relação dessa escala do trabalho com a escala do corpo.